Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti. Deus nos abençoe e que possa nos alertar sobre isso, que todas as coisas devem nos aproximar dEle, tanto a escassez como a abundância. Há um hino que diz: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Faça, ó Deus, que a Igreja compreenda assim. Nós devemos buscar a compreensão dos fatos que acontecem conosco, ao nosso redor, todos os fatos devem servir para nos aproximar mais de Deus, do nosso Salvador. Bem, Deus prometeu para Israel tirar do peito deles o coração de pedra e dar um coração de carne. O profeta Ezequiel, capítulo 36. O coração maleável, o coração que pode pedir perdão e aceitar perdão. São duas coisas ligadas ao bem-estar de quem oferece e de quem recebe. A pessoa deve saber dar e saber receber. Porque às vezes a pessoa só oferece perdão, mas nunca recebe o perdão. Nunca se sente perdoado. Nunca se sente alegre por alcançar o perdão. Então vejam bem a necessidade de sentir gozo pelos dois motivos. A alegria de perdoar é muito maravilhosa, mas também a alegria de se sentir perdoado, não deixar que o inimigo, que o diabo mantenha a sua mente sempre ocupada, pensando que Jesus não te perdoou. Então Davi, ao cometer o adultério com Betseba, e o profeta Natã foi até ele. E ele foi até Davi e o repreendeu. E Davi, ao ouvir a repreensão, ele viu a necessidade de ser perdoado. Porque o Espírito levou ao arrependimento. O Espírito levou ao arrependimento. Então, quando ele se viu naquela condição miserável, então ele gritou: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecer-se a si mesmo errado, reconhecer-se a si mesmo falho,
necessitado da graça de Deus e buscar, Espírito Santo, precioso e dócil Espírito Santo, não nos deixe ter um coração insensível, empedernido, que não se arrepende ao cometer um erro, porque o coração de Davi chorou e ele clamou por misericórdia. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Ele praticou um delito. Certamente que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí vem o clamor: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Só tu podes fazer isto. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. O Espírito Santo levou à angústia, ao desespero, às lágrimas. Ele se viu no fundo de um abismo, na escuridão do pecado, na tristeza do pecado. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando o homem, ao transgredir, ao errar, ao pecar, ele tem essa graça de se ver no fundo do inferno e de lá clamar. Como Jonas clamou do fundo do abismo, eu clamei. Davi estava ali clamando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, eu vou fazer uma obra. Quando isso acontecer, quando a minha alegria for retornada ao meu coração, quando eu sentir novamente o gozo inefável da salvação, então eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ao verem como eu estava e ao ver a vida que o Senhor me colocou agora, depois de eu me arrepender do meu erro, olha, meus irmãos, a tábua do coração deve ser amolecida. Então Ezequiel, no capítulo 36, ele estava trazendo uma promessa. Uma promessa. 22 diz: portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome. Vindicarei essa santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha que maravilha, que promessa. Agora o 24, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então
aspergirei águas puras sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Oh, promessa preciosa! E dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as imundícias, farei vir trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Que promessa! Para quem? Nós que estamos no ministério da conciliação. E essa promessa, ela veio a se cumprir através do nascimento do Filho de Deus, que tem essa água preciosa, que tem essa água pura, essa palavra pura. Meus amados irmãos, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios exatamente sobre isto, sobre o ministério, a nova aliança, a excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? O cristão, ele não precisa de ninguém ficar atestando que ele é cristão. Ele ama ser provado para produzir os frutos. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas vejam bem, tirado do peito esse coração empedernido, irreverente, que ama a iniquidade, que ama a mentira, que ama a impiedade, ama as impurezas, ama as imundícies do mundo. Então Deus dá este coração novo àqueles que se arrependem dos seus pecados. Um coração onde o Senhor chega, Ele muda. Ele muda. Aquilo se torna diferente, um novo homem, uma nova mulher. Quem é o Senhor agora desse coração? É Jesus. Onde o Senhor chega, Ele muda qualquer realidade. Ele quer mudar teu coração, se você permitir. Ele quer te dar um coração pronto a perdoar, desejoso a obedecer, sensível para com a sua doce voz. Não um coração malvado, perverso, adúltero, pecaminoso, mas um coração que, quando o Espírito Santo der um pequeno toque, você reconhecerá o seu pecado. Oh, que coisa! Bem-aventurado, feliz o homem e a mulher
que é sensível ao toque do Espírito e não resiste. É sensível para com a sua doce voz. Então dê liberdade para que o Senhor molde os teus pensamentos, para que o Senhor molde os seus sentimentos, para que o Senhor molde as suas ações. E deixa Cristo dominar o teu coração. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne dos vossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Na nova aliança, Deus escreveu suas leis nos corações de seu povo, dando-lhes um novo desejo e a capacidade de lhes serem obedientes. A lei escrita nos corações é a imutável e pura lei de Deus, ou seja, o seu padrão moral absoluto. Que Deus complete essa obra que Ele tem começado em cada coração, no nome de Jesus Cristo. Amém.